Olá, pessoal! Vamos começar mais uma aula sobre localização no espaço geográfico. Quando nós falamos de localização no espaço geográfico, nós não devemos esquecer de falar sobre a orientação. Quando queremos nos orientar em relação às pessoas e aos objetos, é comum utilizarmos termos como à frente, atrás, à direita, à esquerda, para cima, para baixo, entre outros. E quando queremos nos orientar em um lugar, utilizamos os pontos de referências atrás da igreja, na frente da escola e por aí vai. Mas para se localizar de um lugar a outro sem se perder, pode-se usar a rosa dos ventos associada a uma bússola e também a um mapa. Aqui estou mostrando a vocês a rosa dos ventos com os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Mas quando nós queremos fazer uma localização com maior precisão, nós vamos aí utilizar as coordenadas geográficas, que são os paralelos e os meridianos. Latitude e longitude. As coordenadas geográficas é um conjunto de linhas imaginárias traçadas sobre o planeta Terra que se cruzam. Essas linhas são chamadas de paralelos e meridianos. Aqui vocês estão vendo um planisfério onde estão as coordenadas. Então, vai ser o cruzamento dos paralelos com os meridianos. Aqui a gente vai ver de forma mais nítida, mais detalhada, esse cruzamento entre as linhas. Então, vamos lá. As linhas horizontais que cortam o globo são denominadas de paralelos. A linha do Equador, ou o paralelo central, ela divide a Terra ao meio em dois hemisférios, hemisfério norte ou setentrional e hemisfério sul ou meridional. Aqui vocês estão vendo essa imagem dos paralelos e, como eu disse, a linha do Equador é o principal paralelo, mas além da linha do Equador, nós vamos ter o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer ao norte, e o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico ao sul. Já os meridianos são as linhas verticais traçadas de um polo ao outro. Elas são traçadas perpendicularmente à linha do Equador, correspondendo à metade de um círculo. O meridiano inicial é denominado de meridiano de Greenwich e foi definido a partir da localização de um observatório com o mesmo nome lá na cidade de Londres, na Inglaterra. Como a Terra é esférica, a distância de um paralelo ao outro, ou de um meridiano ao outro, é medida em graus. Se estabelecermos a medida de 1 grau de um meridiano ao outro, podemos traçar 180 meridianos em cada hemisfério, 360 graus no total, tomando como ponto de partida o meridiano de Greenwich, pois cada hemisfério da Terra representa metade de uma superfície esférica, medindo, portanto, aí 180 graus. A latitude é a distância em graus de um ponto qualquer da Terra até a linha do Equador. Ela varia de 0 grau no Equador até 90 graus nos polos. Aí vocês estão vendo as latitudes que estão na linha horizontal do planisfério. Como eu disse, a latitude ela pode oscilar de 0 grau até 90, sendo polo norte ou polo sul. Aqui eu coloquei alguns pontos e vou falar apenas alguns. Por exemplo, o ponto A. O ponto A ele está localizado a 0 grau, ou seja, ele está na linha do Equador. Sendo assim, não vai ser nem norte nem sul. Já o ponto B está a 60 graus de latitude sul, ou seja, abaixo da linha do Equador. Já o ponto C está a 90 graus de latitude norte, ou seja, acima da linha do Equador. Já a longitude é a distância em graus de um ponto qualquer da Terra até o meridiano de Greenwich. Essa distância varia de 0 grau no meridiano principal até 180 graus, tanto leste quanto a oeste de Greenwich. Aqui também vocês estão observando que, diferente dos paralelos, os meridianos são traçados de forma vertical. Então, está universalmente aceito como meridiano principal o que passa no Observatório de Greenwich, a que frequentemente vai se designar como meridiano de Greenwich. E aqui
tem duas imagens, uma é do marco simbólico por onde passa o meridiano inicial e a outra imagem é do Parque de Greenwich, lá em Londres, na Inglaterra, onde fica aí o observatório. Como eu havia dito, a longitude ela vai marcar e é um ponto dado sobre o globo que vai ser medido na direção leste ou oeste a partir de Greenwich e a longitude ela deve variar de 0 a 180 graus de Greenwich. Aqui eu coloquei alguns pontos e vou falar apenas sobre 3 pontos. O ponto A. O ponto A está a 60 graus de longitude oeste. Já o ponto B está a 0 grau de longitude, sendo assim, não vai ser nem leste nem oeste. Mas quando eu pego ali em cima o ponto C, eu verifico que ele está a 100 graus de longitude leste. Agora, nós vamos ver aqui já as coordenadas, ou seja, latitude e longitude. O ponto A ele está a 30 graus de latitude norte e 130 graus de longitude oeste, porque ele está a oeste de Greenwich. Quando nós verificamos aqui o ponto B ele está a 0 grau de latitude, sendo assim ele não vai ser nem norte nem sul, e ele está a 110 graus de longitude leste. Já o ponto C ele vai estar a 80 graus de latitude sul e 80 graus de longitude oeste. Aqui eu vou traçar para vocês os limites do nosso Brasil. E aqui a gente vai ver que ao norte o limite é o Monte de Caburaí, ao sul Arroio Chuí, a leste Ponta de Seixas e a oeste Serra da Cotamana. Quando eu traço o meridiano principal de Greenwich, eu vou observar que o nosso país, o Brasil, encontra-se totalmente no hemisfério ocidental, ou seja, a oeste de Greenwich. Quando eu traço o meu paralelo principal, que é a linha do Equador, verifica-se que maior parte das terras do território brasileiro se encontram-se no hemisfério sul, ou seja, abaixo da linha do Equador. Mas quando nós falamos de orientação, de localização, nós não devemos esquecer de falar também sobre a altitude, que é a distância vertical de um ponto qualquer da superfície da Terra em relação ao nível do mar, cuja altitude é 0. E aí vocês me perguntam, altitude é a mesma coisa que altura? E eu respondo para vocês que não. A altura é a distância vertical de um corpo, seja uma casa, uma pessoa, um animal, um vegetal, entre outros, acima da superfície do terreno em que se encontra, da base ao ponto mais alto. Vou colocar aqui para vocês duas imagens e vocês estão verificando aí a diferença entre altitude e altura. Na primeira imagem, a gente está vendo a altitude em relação ao nível do mar e a altura da superfície. Do outro lado, a gente está vendo essa girafinha sendo medida desde a superfície até o seu ponto mais alto. Então, assim como a latitude e a longitude, a altitude é um importante dado sobre a localização de um ponto no globo terrestre. Então, o que eu desejo para vocês é sucesso e até uma próxima.